Dizer, mu- eh, muitas vezes, acho que até em Mateus também, eles, em João, há uma senhora que aparece na sinagoga, curvada, presa por Satanás, e era filha de Abraão, descendente de Abraão. E foi um sábado, e Deus a curou. E muitos começaram a criticá-lo, e a dizer, então, há 6 dias para fazer as coisas, mas no sábado, para não fazer as coisas. E ele disse, seus hipócritas, qual de vocês tendo uma ovelha ou um burro, ou seja o que for, com sede, e não vão tratar delas? Se o meu pai trabalha no sábado, eu também trabalharei. É assim, Deus trabalha no sábado também. Se vocês tiverem algum problema e orarem no sábado, será que Deus não vai operar no sábado? Claro que vai. Quando lá no início diz que Deus descansou no sábado, não quer dizer que Deus estivesse cansado. Será que nós vamos pensar que Deus descansou no sábado? Não. Deus fez o que fez porque era um dia para nós adorarmos a Deus. Não quer dizer que a gente não faça nada. Se a gente não fizer nada, as coisas não vêm para a nossa mão. Não é? Num sábado. É um dia que Deus escolheu para terminar a semana. Mas ao mesmo tempo, também é um dia santo. É. Mas é um dia que nós devemos cultuar a Deus. Também é. Aliás, não é só no sábado. Em todos os dias devemos cultuar a Deus. Mas o sábado é um dia como outro qualquer. E devemos cultuar a Deus em todos os sentidos, em todos os dias da nossa vida. Lembra-te disso. Como estava aqui a dizer, em Mateus 28:18, e diz: E então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Deus lhe deu o poder no céu e na terra. Ou seja, Deus deu-lhe todo o poder. Ou seja, eles são três em um. Espírito Santo, Deus e Jesus. Eles são 3 em 1. Vamos ver. Aliás, aqui nesta Bíblia, a Bíblia Pentecostal, quem a tem, conhece, recomendo esta Bíblia aos meus novos irmãos e amigos adventistas, que a comprem, porque é muito boa. Tem muitos bons estudos. Lucas 1, outra referência, Lucas 1, 32, 33. Vamos ver. Aqui está. Lucas 1, 32, 33. Diz assim a palavra de Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e porá nele o nome Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho de Deus, do Deus Altíssimo. De novo. Você ficará grávida e dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Acho que é só até aqui. Sim. Agora, vamos ver. Foi assim que aconteceu. Daí ter dito Isaías e os profetas que Jesus nasceria de uma virgem. Maria, neste caso, ficou com medo. Ai, como é que vai ser? Então, mas como é que a tua serva vai ficar grávida se não tive com homem algum? E ela estava prometida a José. Tanto que foi o que foi, que José teve não queria e queria apedrejá-la. Pronto. Mas uma coisa é certa. José aceitou-a
tudo bem, mas está aqui. Vocês ficaram grávida, ficou grávida, foi envolvida pelo Espírito Santo, ficou grávida e depois deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. E depois os 6 reis magos vieram, o adoraram e lhe deram incenso, mirra e ouro. Acho interessante isto. E aqui prova que ele iria ser adorado por todas as nações. Não só pelos persas, pelos persas, mas de todas as nações ele ia ser adorado, como hoje se vê. Outra passagem, Efésios 1, 21, capítulo 1, Efésios capítulo 1, 20 a 22. Efésios 1. Ai, que eu agora já me perdi. Sim, Efésios. Pronto. Efésios 1, 21, 22. E diz assim a palavra de Deus. E que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com ele. E que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem. Peço desculpa. Não, é do 20 ao 22. Vou ler de novo. Que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo, no mundo do que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo das autoridades de Cristo. Deu Cristo à Igreja como o único Senhor de tudo. A Igreja é o corpo de Cristo e ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Ora bem, não é que Cristo esteja incompleto. Deus está completo. Deus está completo em tudo. Cristo está completo em tudo. Só que nós ao ganharmos almas para Ele, temos a fazer com que a sua criação se volte para Ele. E assim Ele fica mais contente, mais satisfeito em ver, a minha criação está-se a voltar para mim, a minha criação está-me a adorar de novo. Não é os animais, não é, peço com licença, não é isto que aqui estão a ver, não é aquilo que se vai voltar para Ele, porque eles não têm a salvação. A salvação foi feita para nós. Embora o Senhor, quando foi a Arca de Noé, mandou um par cada animal para povoar depois a terra. Mas eles não têm salvação. Tiveram salvação nessa altura. Agora, a salvação é para nós. Não é para eles, nem para as plantas. A salvação é somente para nós. Agora,
nós completamos, nós somos a noiva de Cristo e Ele é o noivo. Mas quando Ele morreu e quando ressuscitou, Deus lhe deu tudo o que tinha a dar. Na sua parte humana, Jesus, na sua parte humana, quando Ele veio, Ele também teve a sua parte humana, certo? Ele, na sua parte humana, podia até dizer: não vou fazer nada disso. Se o mundo pecou, a culpa é dele. Mas não, a sua parte humana era melhor que a de Davi. Era melhor que a de todos os seres humanos. Porque ele era de Deus. Todos os outros que vieram antes de Deus falhavam, pecavam. Mas Jesus, não temos nada a fazer isto. Se calhar naquela altura, se estivéssemos naquela altura e se ele nos fizesse alguma coisa, magoava-nos, sim, e podíamos apontar a ele. Mas não. Mesmo agora, algumas coisas estão no Evangelho, se calhar nós lemos e dizemos: isto é duro de ouvir, é duro de ler. É, mas ele diz isso para o nosso bem. Mas quando ele morreu e ressuscitou, e já naquela altura, mesmo naquela altura, desde o início, ele tem toda a autoridade. Agora, temos em Hebreus 1, versículo 3 e versículo 8. Hebreus 3 e versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 3. O filho brilha com o brilho da glória de Deus e é perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo, uma sua palavra poderosa, e depois de ter preferido os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Como podemos ver aqui, depois até o 4 diz: assim Deus fez com que o filho assim Deus fez com que o filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles, pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é o meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, e lhe disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos de Deus, disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos, os seus servidores servidores, chamas de fogo. Mas a respeito do Filho, ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Aqui está. Deus governa através do seu Filho, ou através do seu Filho, para sempre e com justiça. Jesus, como foi com aquela mulher que foi apanhada em adultério, não julgou e até perguntou à mulher: onde estão aqueles que te governam, que te julgam? Porque quando Jesus disse: todo aquele que dentro de vós não tem pecado, manda a primeira pedra, e ninguém mandou. E não só Jesus tem todo o poder em qualquer lugar, como podemos ver em todas as passagens que eu tenho lido. Vamos ver outra passagem.
Apocalipse 1:5. Apocalipse 1:5, e diz assim a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1 e versículo 5, e diz: e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou de nossos pecados. Ou seja, qual é a pessoa, né? Qual é a pessoa que pode se ressuscitar a si mesma e nos salvar dos próprios pecados? Ninguém. Qual de nós, qual é a pessoa que pode dizer: olha, estás salva, estás isto, estás aquilo? Ninguém. Só uma pessoa pode fazer isto e poderá fazer isso. É Deus. Jesus, seu Filho, pode dizer isso. Porque Ele é do Pai, está no Pai, e o Pai está nele. E o Pai faz tudo através dele. Além disso, são os três num só, como eu já disse. Agora, vou fazer outro vídeo, porque este também está a ficar grande, peço desculpa.